Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim: os espíritas deveriam ser quais bons vizinhos, que se visitassem, se correspondessem, se estimulassem ao bem. E quando a gente sai enfrentando os desafios, né, dessa cidade, quem tem vida urbana, é isso mesmo? É nesse sentimento que Kardec nos traz. Eu vou pedir licença ao próprio Kardec para inverter a ordem, porque a gente tem que falar do objetivo do Evangelho e a autoridade da doutrina espírita. A gente vai fazer assim: primeiro, a autoridade da doutrina espírita. Bem, a doutrina espírita, ela surge da observação de um movimento fútil, que era o movimento das mesas girantes. Por quê? Fenômeno espírita sempre existiu, existe e vai continuar existindo. O fenômeno não define nada. O que vai definir o nosso contato com o fenômeno e a utilização dele. Então, no fenômeno comum, que começa a acontecer nas Américas, começa a acontecer na Europa, e é alguma coisa que impressiona muito, porque as mesas falam. Interessante, né? E hoje em dia nós temos os compassos falando, as tesouras falando, né? Em escolas, que lida com adolescente, é a coisa mais comum, o jogo do compasso, o jogo do copo, o jogo da tesoura, e aí uma determinada hora alguém grita, porque aí a tesoura ou o compasso fala, fulano morre, né? É muito comum esse tipo de fenômeno. E aí vamos começar a observar, porque a doutrina espírita é uma doutrina de trabalho. Quem pensa que dá para ser só teórico espírita, está mal, porque a doutrina espírita é de trabalho e de observação e de muito cuidado. Tanto que o senhor Charlot, que era um corso, mas muito entusiasmado, o que mais tem a gente entusiasmada, né? E você não sabe o que acontece ali. E aí a gente vai ver naquele centro que a água está saindo da parede, né? Em que tem uma imagem que chora. E essa questão de ficar correndo atrás de novidade, que o nosso altivo, nosso querido altivo Panfiro, ele falava que são as pessoas com as mariposas. Onde tem uma luzinha, a criatura vai atrás, né? Aí a luz apaga, ela vai procurando outra. Então, o senhor Charlot era muito entusiasmado. E ele chega para o professor Rivaio e fala assim, olha, as mesas estão falando uma beleza. Ele fala assim, olha, só se você me provar que mesa tem cabeça para pensar, tem nervos para se mover, músculos, ossos. Se você me provar isso, tudo bem. E ele deu uma resposta delicada, mas abandonou aquela ideia. Mas quando o senhor Fortier, que era um amigo livreiro, falou dos fenômenos, ele viu que era uma criatura que pautava a sua vida com critério, com bom senso. Então ele vai na casa da senhora Pilina Maison e vê aquele fenômeno. Ele vê o fenômeno, observa os olhos de ver. Mas quando ele olha, ele fala assim, observa só, a mesa não é inteligente. Se um objeto inanimado dá respostas inteligentes, é sinal que a causa não está na mesa. Porque o efeito inteligente vem de uma causa inteligente. E se há uma causa inteligente, está na hora de fazer as perguntas, aquelas questões que atormentam a humanidade desde o princípio da vida. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Essas questões são as de hoje. Ainda. Porque se nós não tivermos clareza desse movimento todo, a gente vai passar a condição de vítima da vida. Ué, tem coisas... Essa semana, na terça-feira, foi aniversário de Chico Xavier. E a gente teve a benção... Chico Xavier, a gente faz uma intimidade, né? Francisco Cândido Xavier. E a gente teve a benção de fazer um estudo
no núcleo Chico Xavier, ali no Largo do Anil. Isso foi realmente um dia complicado na cidade, porque havia uma grande via de acesso fechada na cidade. E aí eu vim da Tijuca pelo alto, mas quando chegou um ponto que parado, a gente, graças a Deus, tem pernas, né? E aí a gente foi do pau-ferro até lá. Quando chegou lá, o pessoal, puxa, eu sabia que você vinha andando, como é que ia ser isso? Eu falei, observa só, gente, é covardia falar de Chico Xavier em zona de conforto. O homem trabalhou tanto, lutou tanto, o que tem a andar com a perna boa? Não é isso? A gente faz atividade física para quê? Para fortalecer a musculatura, ter uma respiração boa, um sono bom, ficar bem. Para que eu vou querer ter um corpo funcionando bem? Para quê? Para ficar com o controle remoto na mão? É para isso? Para entrar no Face e falar bom dia? É para isso que a gente está querendo ter? Não, a gente está querendo, né, ter um funcionamento para ter eficiência, produtividade e aproveitamento. E foi isso que Kardec fez quando ele começa a perguntar quem sou eu? E é o primeiro ponto da doutrina espírita que nos reflete, que é a nossa identidade. Somos espíritos. Isso faz uma grande diferença. Porque quando eu penso que eu tenho um espírito, eu vou abrir mão de algumas coisas que são mais importantes para ir ao centro, para ver um trabalho, para fazer uma leitura, porque, afinal de contas, né, eu tenho que cuidar do meu espírito. Quando eu me vejo como espírito, eu vou usar todas as oportunidades que eu tenho para a minha tarefa, que é progredir, inclusive o corpo. O corpo é uma circunstância, é uma ferramenta que Deus está me dando para quê? Para eu ser uma criatura melhor, é só para isso. E a partir daí, as minhas relações começam a se modificar, começam a ter um significado. A minha relação familiar, a minha relação profissional, a minha relação social e a minha relação espiritual vai ter um outro sabor. É essa a questão. Mas como é que Kardec chega a essa conclusão? Ele poderia ficar ali na cultura francesa ou na cultura europeia e indagar aqueles médios algumas coisas. Seria interessante, mas não. Ele espera que as respostas venham espontâneas de diferentes partes do mundo, inclusive da América. Ele fala aqui que foram mais ou menos 1000 centros. Já pensou? Hoje em dia, pela ferramenta da internet, a gente foi lá a concordância, né, coloca lá a lentezinha para buscar e a gente vê tudo que fala sobre aquele momento. Mas ele não tinha não, era lendo mesmo. Lendo mesmo. E ler psicografia não é fácil, não. Porque alguns médiuns, além de mudarem a caligrafia, reproduzem a letra do espírito. E a gente, às vezes, tem letras que tem que ter um decifrômetro, né? Porque é uma coisa tremenda para ver, né? Como é que se escreve? É muito difícil. Então, ele fez esse trabalho muito interessante, né? De compilação. E, a partir dali, só foi aceita como verdade as situações de concordância. Isso é bom. Porque, muitas vezes, e no livro dos médiuns, tem lá um bordão importantíssimo. É melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Isso é interessante. Porque novidades, se tem muita novidade. Agora eu tenho que saber se aquela novidade é útil, se ela edifica, se ela constrói. Alguma coisa, mas então, Deus, o que o Espírito só falou eu vou deletar? Não, mas eu vou ficar aguardando. Para ver se de forma espontânea, é claro que às vezes com outro vocabulário, no outro contexto, aquela mesma situação vem e a gente vê que geralmente é assim.
A embalagem é diferente, mas o conteúdo é concordante. E Kardec fez assim. E com muito cuidado, ele fala, né, que se o mesmo médium, se uma mesma pessoa fosse perguntar para vários espíritos diferentes, ele correria um risco. Por quê? Ele poderia estar obsidiado e o mesmo espírito se apresentar com nomes diferentes, né, através de diferentes médiuns. Olha que critério. Se fosse num único centro, a situação seria dificílima, porque todos os médiuns daquele centro poderiam estar obsidiados. E a resposta ser uma resposta, às vezes, concordante, mas de uma forma deturpando, né? E muitas vezes até denegrindo o caráter doutrinário daquela casa. Então, o caráter da doutrina é essa universalidade. A doutrina não se assenta na cabeça de um único homem ou de um único espírito. Aquelas conclusões foram chegando, né, à medida que Kardec foi perguntando, e muito bem, porque a gente fica olhando assim, meu Deus do céu. Na nossa casa, particularmente, no Leon Denis, a gente tem a chance de pedir orientação através da psicografia. Se pede, né? Mas o que é que a gente pede para orientar, hein? É interessante, né? Ah, estou querendo saber se eu vou conseguir aquilo, se eu vou fazer aquilo, se eu vou essas coisas que a gente pensa que são definitivas, né, na nossa vida, né? Casar ou não casar, empregar ou não empregar, né? Atravessar ou não atravessar, fazer essas coisas assim, quase sempre. A própria questão da saúde é uma questão séria, mas a gente fica muito preocupado quando, na verdade, o nosso corpo saudável, sarado, novo, velho, ele vai morrer. Vai. Tem gente que fala assim, Deus me livre e me guarde. Eu falo assim, Deus não vai livrar nem guardar, porque é a lei da vida, o corpo vai morrer. E o que vai ficar? Mas Kardec, ele coloca questões com sabor de vida eterna. A gente estuda aqui. No plano espiritual, a gente vai continuar estudando. A gente há de voltar estudando de novo, porque Baltazar, um dos diretores espirituais da nossa casa, falou há mais ou menos 20 anos que nós vamos ter 600 anos para estudar a codificação. Na época eu era mais nova, eu falei assim, tempo à beça. Mas agora que eu já passei do meio-dia para a tarde, né? Em termos de idade, né? Então, eu estou vendo que não dá tempo, não. Não dá tempo para a gente se apropriar, porque não é só cerebrar o conhecimento, intelectualizar o conhecimento. O conhecimento, ele vai ter que ser internalizado e virar comportamento, atitude. E esse movimento, muitas vezes, é quilométrico em determinados aspectos para nós. Não é ter a aparência espírita, é ter a vivência espírita. E esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo do Evangelho. É o grande objetivo. Ele vem, né, trazer para nós, cumprir para nós uma promessa de Jesus. Imaginemos a beleza de Jesus, de estar junto dele. Eu só fico imaginando, sabe, Esme? A gente fica imaginando, né? O que seria aquele convívio. E coisa boa a gente não quer que acabe, não é? Tem gosto de final de festa, não tem? Não é assim? A festa tá boa, mas aí, né, são 4, 5, 6 horas, aí daqui a pouco já começa, ninguém fala que é para ir embora, mas já começa um movimentozinho que a gente vai vendo que a festa está acabando e fala assim, ah, que pena, né? E quase sempre os preparadores falam assim, puxa vida, é tanto trabalho, né? E parece que vai tão rápido. Então imaginemos o que era a convivência com Jesus. Mas Jesus, ele não saiu pela porta dos fundos, não. Jesus explicou que ele sairia e a próprio cumprimento das Escrituras estava ali que Jesus iria embora. E ele fala lindamente, não vos deixarei órfãos. Eis que eu pedirei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, que falará tudo aquilo que eu tenho falado e mais algumas questões
que não foi possível falar. E aí, para nós, quem é o Espírito de verdade, que foi tão bem assim lido no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo pela nossa companheira? É a doutrina espírita. Na verdade, não personificada, e por isso a gente começou a falar sobre a autoridade da doutrina espírita, porque são os espíritos que falam. E aí vamos voltar. Quem são os espíritos? Livro dos Médiuns, lá no primeiro capítulo. Kardec diz que a nossa dificuldade em compreendermos os espíritos é porque a gente não entende a natureza. E que natureza é essa? Na minha época, aí todo mundo vai saber a minha idade, né? Não faz mal, né? Havia o pluf de um fantasminha. Era um fantasminha que aparecia. Então, às vezes, é um lençolzinho. Para uns é a figura do pânico, né? Agora está a moda caveira. Para alguns você tem uma caveira, uma coisa assim, uma coisa esquisita. Espírito é uma coisa esquisita. Virou espírito, a gente acha que virou alguma coisa. E a doutrina, sabe o que fala? Os espíritos são as almas dos homens. E isto facilita, mas complica a beça. Porque se os espíritos são as almas dos homens, para ninguém achar que eu estou agorando. Não, porque a gente às vezes fala assim, está agorando. Não. Quando eu desencarnar, eu não vou virar nada. Nem Deus, hein? Com S, não. Eu vou continuar deusa com Z, com os mesmos defeitos, as mesmas habilidades e as possibilidades. Está tudo ali. E aí, a gente começa a entender a fala de João Evangelista, que é fantástica, quando ele diz: filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Olha que coisa séria. Por quê? Kardec fala aqui, na autoridade da doutrina, existem espíritos de todos os níveis. Existem os sábios, mas existem os pseudo-sábios. Não existe na nossa terra isso, gente. Oficina mecânica. Aí todo mundo reclama do mecânico. Mas já viu que até deixar o carro lá, a criatura dá uma porção de palpite? Não, porque isso aí deve ser, porque é injetor, e vai explicando. E ele, como ele está vendendo um produto, ele tem que dar atenção ao cliente. Só que o tempo que ele está ouvindo a criatura falar tudo que ela acha que é, na verdade, se ela soubesse, ela não precisava levar a mecânica, ela resolveria? Não é isso? Aí ele está deixando de trabalhar. Daqui a pouco ele atrasou a entrega. E médico, então? Depois do doutor Google, olha, ficou uma coisa, né? A gente sabe tudinho. Olha, doutor, eu estou sentindo assim, sabe? Uma certa dor, assim, a gente fala até a vértebra. Na vértebra tal, assim. Isso pode ter sido uma torção ou, na verdade, alguma coisa respiratória. Em função do que eu estou fazendo, só falta, e às vezes falar até o que é, né? E isso pode ser isso, aquilo outro. Eu tenho alguns amigos médicos que eles começaram a fazer uma técnica assim. Você, olha, faz o seguinte. Aí eles pedem para o paciente levantar, o paciente levanta, agora vamos trocar. Aí troca. Ele senta no lugar do paciente e deixa o paciente no lugar do médico. Porque se ele sabe tanto, né? Ele vai poder fazer o laudo, vai poder solicitar os exames e vai poder receitar. O que é isso? É pseudo-sábio. E a gente tem que ter cuidado de doutrina espírita, porque há uma categoria de espíritas que não está no livro dos médiuns, que tem lá o tipo dos espíritas. Mas é o espírita do ouvir dizer. Olha, eu vi nosso lar, uma beleza. Assisti há 2000 anos, não estou diminuindo nenhuma das expressões artísticas. Mas só estou falando que a gente só conhece se for na fonte. Com certeza. Eu só sei o que é água se eu for na fonte beber a água. Porque aquela que me chega de outra forma, que alguém me diz, nem sempre será a reprodução da verdade. E aí eu assisti
Assistir lá o filme, assistir lá a peça, assistir, tudo isso, gente, é válido, mas é o enriquecimento que está ali. E a mesma coisa quanto à vida de Jesus. Muitas vezes o espírita, a gente não considera a Bíblia como um livro sagrado, mas a gente considera a Bíblia como um relato feito por pessoas que estiveram ali perto ou não, e temos até a possibilidade dos chamados evangelhos apócrifos, que têm muitos pontos de concordância com aqueles outros que estão ali. Mas aí a gente sabe, eu sei muito sobre Jesus, já vi todos os filmes. Aí tem aquele famoso, né? Jesus de Nazaré dos Zeffirelli. Gente, ele usa a licença poética, a licença artística para colocar. E eu vi alguém falando assim, não, porque aí no filme tem uma hora que Jesus fala assim, assim. Gente, está escrito no Evangelho isso? Não. Então, nós temos que ter esse cuidado do estudo para quê? Para não nos tornarmos pseudo-sábios. Mas eu acho que é isso. Tudo bem, eu tenho direito de opinião, tenho livre-arbítrio para opinar. Mas quando se trata de divulgação, eu vou ter que estar centrado naquilo que está escrito, naquilo que a doutrina fala. Não é divulgação da doutrina espírita? É isso. Tem que ver. Mas aí, se eu vou pseudo-sábio, eu dou opinião. Mas há os maliciosos. Kardec fala tudo isso no Evangelho. O que é isso? É aquele que usa uma verdade, distorce a verdade para impor seu ponto de vista. Olha que coisa séria. Ele está dizendo o quê? Que há espírito de todos os tipos. E quando ele pegou as mensagens para analisar, com certeza ele não chegou a essa conclusão da cabeça dele, não. Ele analisou as mensagens todas e viu que tinha coisa ali que estava fora da razão, não é? Coisas que feriam profundamente a lógica, situações que, se fosse uma orientação legítima, levaria as criaturas a situações desastrosas, desagradáveis. Nós tivemos uma vivência interessante com o nosso amigo José Jorge, professor José Jorge, já desencarnado, mas sempre presente. E ele possuía um trabalho muito interessante junto à FEB, que era aí as federativas, observar e divulgar a doutrina, ajudar no funcionamento. Certa feita, ele é chamado numa missão de emergência, numa casa no Sul Maravilha, lá no Paraná. E ele vai. Chegou, era uma coisa muito... Era correndo, né, a situação, e ele chega lá e pergunta assim, onde é o centro espírita? Era o único centro espírita daquela cidade. E alguém fala assim, espiritismo, aquele negócio que arranca dente. E ele não entendeu, né? E ele não entendeu, mas como era o único centro espírita, ele pegou o táxi e foi até lá o centro. Chegou no centro. O José Jorge era alguém, um orador, né? Uma pessoa com uma capacidade esplêndida de expor a doutrina espírita, de expor ideias. Era um professor e tinha um toque de humor maravilhoso. Então, é claro, quando a pessoa tem um toque de humor muito bom, as criaturas riem, sorriem. E ele fez lá o estudo, tudo isso. Quando acabou, ele quis saber o que estava acontecendo. E aí veio a explicação. O mentor, entre aspas, do centro, através de um médium, falou que todo mundo que quisesse desenvolver a mediunidade deveria extrair o dente canino. No dia seguinte, uma fila ao dentista. Aí teve gente que quis ser tão médico que extraiu os dois. Olha só que coisa interessante, gente. E aí ele até brincou, né? Na certeza, essa criatura, esse espírito devia ser o quê, né? Talvez mentor do dentista, né? Que faturou um bocado. Mas obsessor de um grupo. Observa, gente. Naquele momento, nenhuma das pessoas daquele grupo usou o que a doutrina nos manda, que seria indagar. Mas, meu irmão, qual é a relação entre o dente canino e a mediunidade? Mas o espírito podia ficar aborrecido. Se o espírito for de Deus, ele vai até achar interessante a nossa investigação, porque vai refletir o quê? O imenso desejo de aprender e de acertar, gente. Espírito que se milindra
É assim, feito a gente, né? Que acha que é o que não é. Então, se alguém tocar, é um cristal tão fininho, né? Das aparências, que se tocar um pouquinho, aquilo se destrói. É aquilo que Machado de Assis falava, né? Que a virtude na terra é, muitas vezes, capa de algodão com franja de veludo, né? Ou, pode, em alguns casos, até capa de veludo com franja de algodão. E Emmanuel nos fala muitas vezes a questão da idolatria, que são os ídolos de barro. Na verdade, a gente não é genuinamente aquilo. E é até uma coisa muito boa para nós espíritas analisarmos. Porque tem muito espírita que vai assim, olha, eu desencarnando, eu vou para nosso lar. Aí eu lembro da amada Zilda Alvarenga, que ela falava assim, sabes o mapa? Tens o mapa? Porque, de repente, é igual o Chapeuzinho Vermelho, né? Tem uma seta assim, eu vou assim, ó, e vou para lá. É melhor a gente começar a planejar? Quando desencarnar, eu vou para a casa espírita. Eu falo isso. Os amigos lá do Leon sabem disso. Eu falo isso. Porque no Leon, eu sei de metrô, de trem, de ônibus, né? Se tiver que pegar uma van, de qualquer gente, de qualquer lugar. Se tiver em Niterói, se for lá, eu sei pegar uma barca ou qualquer situação. Qualquer lugar, eu sei chegar ao centro. E ali é o meu ponto de referência espiritual. É ali que eu estudo, é ali que eu tenho oportunidade de trabalho, que eu tenho chance de exercer minha atividade mediúnica. Então, gente, eu vou para o centro. É muito mais prático eu ir para lá do que ficar fantasiando, porque muitas vezes eu acho que eu já sou aquilo que eu falo. É isso. E a gente veste a capa da ilusão. Paulo falava, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo falava isso, né? Um dia nós falaremos, já não sou eu que vivo, é a doutrina espírita que vive dentro de mim. Mas nós estamos no processo de luta, de muita luta. A ponto de no Evangelho estar falando assim, reconhece-se o verdadeiro espírita, não é o que é perfeito, não. Mas por quê? Pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as suas inclinações mais. E aí Kardec, aqui logo na introdução, no objetivo da obra, ele diz que o Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes. Eu andando é ruim, né? Eu vou tentar ficar paradinha. Primeira parte são os atos comuns da vida de Jesus. Depois, os milagres, as predições, os pontos que serviram como base para os dogmas da igreja. E o quinta parte é a parte moral. Olha o que ele diz. Os atos comuns da vida de Jesus, isso aí pode causar uma confusão, né? O sermão da montanha, então, é uma coisa interessante. Tem gente que discute muito. Não, mas não foi no monte, foi na planura, foi quando descia, foi quando estava subindo. E quando a gente está discutindo essas coisas, a gente não está se apropriando da ideia do sermão que Gandhi falava, que se perdessem todos os livros do mundo e mantivéssemos apenas o sermão da montanha, a humanidade já seria rica na possibilidade de renovação. Então, atos da vida de Jesus, milagres, é uma outra questão que dá problema. Multiplicou, não multiplicou? Aí tem umas pessoas que não sei como fazem o cálculo, mas naquela época não tinha essa quantidade de 5.000 pessoas e não dava naquele espaço, não sei como é que calcula, mas tem gente para tudo, né? Então as pessoas falam aquela situação toda, então a partir daí é uma outra confusão. Predições, aconteceu, não aconteceu, escreveu, não escreveu? Pontos que servem de dogma da igreja. Eu e o Pai somos um, então a Santíssima Trindade, quando fala da água, é renovação pelo batismo, situações. Agora, a parte intocável são os atos morais, não é? A parte moral do Evangelho é intocável, porque ela visa dar aquelas respostas que a gente procura. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Que Deus é esse?
Que Deus é esse? Qual é a minha destinação? Eu tenho que começar a entender isso, gente. O nosso querido Mileco, Luiz Antônio Mileco, quando estava encarnado, ele pediu para ser feita uma pesquisa. Por quê? Nós temos de 82 a 84 nomes de Deus. E dependendo do nome de Deus, é a minha postura diante da vida. Então ele queria saber qual era o nome de Deus que Jesus usava. Olha que coisa interessante. E a pesquisa foi feita. E o nome de Deus que Jesus usava era Abba. A-B-B-A. Abba. É interessante que para nossa confusão, né, de trás para frente é a mesma coisa, porque senão a gente ia inventar uma coisa. Não, mas de trás para frente é diferente. Não. A-B-B-A é a mesma coisa. Quer dizer papaizinho. Olha só, gente. Então Jesus nos apresenta a imagem de Deus, que é alguém numa sociedade judaico-cristã machista, em que o homem andava e quem poderia estar perto, mas a mais ou menos 1 metro, do primogênito, e que homem, né? Tinha que ser homem. E depois vinham as postas, os servos, as mulheres, os animais, tinha aquela hierarquia toda. A mulher se aproximar de um homem em público era escândalo. Daí a surpresa da samaritana quando Jesus pede água a ela. Como é que o senhor, sendo judeu, pede beber a mim que sou samaritano? Primeiro porque tinha briga entre os dois, porque um orava no monte e outro orava no templo. Então, um achava que era melhor que o outro. E segundo, como é que um homem vai se dirigir a uma mulher? Ele estava fora dos padrões. E a outra questão, como é que ele poderia se dirigir a uma mulher que estava no 5º marido? Olha que situação, né? O que a lei de amor faz, não é? Então, quando Jesus fala que Deus é o papaizinho é o meu provedor material e afetivo. Eu posso ir a Deus do jeito que eu estou, que eu vou ter todo o acolhimento. Isto é vida moral. É vida moral. Porque à medida que eu sou acolhida, à medida que eu me sinto amada, eu faço todo um movimento da alma para quê? Para honrar aquele afeto. Para honrar aquele cuidado. É isso, gente. E que movimento é esse que a gente começa a fazer? É a adesão ao bem. Então, quando Kardec vem dizendo que o objetivo do Evangelho está nessa transformação da humanidade, que é a transformação moral, e ele fala mais, o código moral de Jesus, ele não está preso a nenhuma seita. Interessante isso. Porque se a gente for começar a pesquisar em outros códigos religiosos, a gente vai ver que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é lei em todas as religiões. Até porque, gente, se fosse só Jesus falando isso no Ocidente, o cristianismo é 1/3. Não é uma religião, né? É 1/3 do planeta que é cristão. E o resto? Que paizinho seria esse que daria 1/3 de privilegiados, de queridos, toda a condição de vivenciar essa lei do amor e o resto da humanidade está perdida? Não existe essa possibilidade, não. Até porque temos a informação de que foi Jesus que mandou esses mensageiros, esses missionários, através dos tempos. Oh, que coisa boa. É muito bom, né? É muito bom mesmo. Então, o Evangelho ele vem fazer isso com a gente. Ele vem mexer com essa possibilidade de renovação. Ele vem mudar o que está escrito ali no capítulo mais à frente, o nosso ponto de vista. Porque eu já falei. Quando eu penso que eu tenho um espírito, eu vivo de uma maneira. Mas quando eu penso que eu sou um espírito, a gente fica antenado. A gente começa a desenvolver um sentimento de gratidão profunda pela vida. Olha só, somos individualidade, né?
alguém planejou, cuidou para que eu chegasse até aqui. Eu vivo dentro de leis perfeitas e imutáveis. Que coisa interessante, né? E por mais que eu faça, eu vou dar certo. Isso é ótimo, para mim é ótimo. Porque tem hora que a gente fica sem paciência com a gente mesmo. Eu fico, né? Como é que pode? Tá de novo nessa vidinha, deusa? Aí quando eu estou pensando em dar uma paradinha, porque tem a paradinha para ser lei da preguiça. Paradinha, dá uma paradinha, afinal de contas, não tem o jeito mesmo? Aí eu assim, tem, porque a destinação é a felicidade. Queira ou não queira, eu vou ser feliz. E Kardec fala no objetivo, gente. Porque muitas vezes a gente olha o Evangelho, está se aproximando aí a comemoração do calendário católico da Semana Santa, e a gente começa a olhar o Evangelho como uma coisa lúgubre, uma coisa triste, uma coisa assim, sorumbática, muito, né, sombria. Que coisa esquisita. E aí o cristão virtuoso, né, aquele que anda assim, não pode nem rir, né? E tem o dentista, agora a pessoa da dentista aí, que faz a gente ter um sorriso, né? Nem rir, se ri muito. E olha só, isso aí não é comportamento cristão, ficar rindo. Que coisa esquisita, gente. Eu queria que alguém me mostrasse uma foto de Jesus com a cara amarrada. Até porque naquele momento não tinha máquina fotográfica, nem Instagram, não tinha nada disso, né? Então ninguém vai conseguir isso, né? Imagina. Porque evangelho, a palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Boa notícia só pode trazer alegria, gente. Como é que pode isso? O bem só pode trazer alegria. Por isso é que a gente tem, e o evangelho vem como receita de felicidade, para quebrar certos paradigmas, muitas vezes até no meio espírita. Você é médium, né? Ah, coitadinho de você. Ah, muito sem graça. Coitadinho por quê? Quer dizer, coitadinho, porque vai ter relacionamento com o plano espiritual, vai aprender a ter uma diferenciação da água para o vinho, que aprende, né? Quanto mais convive, pessoalmente, Roberto também está nessa, né? Nós trabalhamos na reunião de atendimento espiritual, que é a reunião dos chamados obsessores. Quem trabalha nessas reuniões, cada vez mais vê que a gente está igualzinho, né? Não tem diferença, não. Por isso a gente interpreta bem e gosta do nosso trabalho, né? Tem semelhança. E, na verdade, é uma grande chance para a gente aprender o quê? Se eu continuar pensando assim, se eu continuar nessa lógica de vida, olha o resultado que vai dar depois, ó. Então, é um convite que a vida está me dando para quê? Para renovar valores, renovar conceito. Vamos dar uma mexida. Ah, é muito difícil. E se fosse para ganhar dinheiro? Porque tem isso. É essa posição que eu vou falar, mas é a casa espírita, né? Num dia de chuva, aqui não está chovendo não, mas na Tijuca foi torrencial. Choveu muito, eu já estou molhada, com o pé molhado, muita chuva mesmo. Aí você pergunta, encontra alguém, estava chegando no ponto da Sãs Penha, alguém falou assim, mas você vai sair assim? Você veja só, né? Pessoa que conhece assim, você vai sair assim, porque estava vendo que eu moro ali, estava saindo. Não tinha por que sair. Está saindo assim, você... Engraçado. Aí eu falei assim, vou. Porque o ganho é muito bom. Aí a pessoa, se é para ganhar dinheiro, tudo bem. E eu deixei a pessoa ficar com isso na cabeça. Olha só, quer dizer, para ganhar dinheiro eu posso pegar chuva, raio, trovão, tudo isso, né? Só que o dinheiro, por mais que seja, por maior que seja a quantia, vai acabar porque é perecível. Vai acabar muitas vezes até sem usar com o meu corpo. Acabou o corpo, acabou lá, está com a situação toda e vai para não sei aonde, não é isso? Agora, a alegria de um abraço irmão, de um sorriso amigo, de um olhar de solidariedade, de reencontro com o sobrinho, né, Flávia? Isso aí não tem preço, isso aí marca a alma da gente para sempre. Não tem preço, gente. Não tem dinheiro que pague isso. E aí tem mais. O contato com a espiritualidade que organiza o projeto de uma casa espírita não tem preço. Porque já pensamos quem é Eurípides Barçanufo?
Já pensamos o valor da prece na nossa vida? A gente está no recanto de prece, né? Temos o patrocínio desse espírito tão amigo de Jesus e que teve o quê? O evangelho vivenciado. Perdendo consideração social, sendo considerado louco, mas com uma disciplina de trabalho, um desempenho em favor do próximo, um exercício nobre e consciente da mediunidade, fantástico. E isto é responsabilidade de quem? Do cultivo do Evangelho de Jesus. É isso. Então, gente, o objetivo do Evangelho é esse, e Kardec fala muito claro, porque eu posso achar até que é para eu conhecer. Eu vou querer saber tudo. Sei capítulo e versículo. E aí nós nos lembramos de Paulo. Posso falar a língua dos homens e dos anjos. Posso ter tamanha caridade que entregue até meus bens para os pobres. Tamanho desprendimento que entregue até meu próprio corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver, e aí uma tradução, a tradução latina fala em amor. A tradução grega fala em caridade. Na verdade, é a mesma coisa. Porque o que é a caridade? Caritas. É amor em movimento. Porque também é uma outra coisa. Jesus, eu amo tanto o Senhor. Mas não tolero essa gentinha. Uma coisa terrível. Muda a minha família, Senhor, porque esse pessoal é terrível, né? O dia que todo mundo foi espírita. Gente, está lá, fala de Pedro, que se um só acreditar, seria salvo ele e a casa dele. E a gente às vezes pensa que é um sistema de barganha, né? Opa, então vai um, ganha 10, né? Não é isso não, gente. É a vivência que vai fazer com que a criatura, com que o grupo mude. Há um fato que o Simonetti conta, do companheiro, que ia à casa espírita, então ele trabalhava a semana toda 1 hora a mais, para na sexta-feira, que era o dia da sua reunião, sair mais cedo. E aí os companheiros brincavam. E assim, lá vai você, né? Vai você para Macumba, lá vai. Hoje é dia, né? E aquele tempo todo, o tempo todinho, aquela situação. Só que eles foram observando o comportamento. E aí, à medida que eles observavam o comportamento, eles viram o quê? Olha, gente, se o espiritismo leva alguém a ter a paciência que você está tendo comigo, com a gente, então é sinal que ele é uma coisa muito boa. Então, gente, o tempo já acabou, né? Que a gente possa aproveitar esse tempo do Evangelho para quê? Para escolhermos o bem. E aí, só encerrando mesmo, a gente vai trazer do Casimiro Cunha uma boa ação por dia. Que a gente precisa fazer isso, gente. Às vezes eu acho que para ser cristão eu tenho que fazer muito. Mas o muito é a soma de muitos poucos. E o pouco a gente já consegue fazer. Então, Casimiro Cunha fala assim para a gente. Levanta cedo... Desculpe. Tá certo. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete. Devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim. Uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito. Uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora é o mais difícil, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. É uma por dia, gente. A nossa evangelização é fruto de pouco. A grande caminhada, ela começa no primeiro passo.
Então vamos ter esse compromisso, que se a gente fizer um por dia, serão 30 por mês. No ano bissexto, que o povo diz que é o ano do azar, serão 366 boas ações. E no final, a nossa psicosfera vai ficar tão saturada de bem que o mal vai bater em retirada. Não é tanto mal de fora, mas esse nosso mal que tem a correspondência no exterior. Então que Jesus nos abençoe. Que a gente possa comemorar esses 150 anos de evangelho fazendo alguma coisa ainda hoje. Dando uma boa noite para aquela pessoa que fala assim, vai para lá de novo. Que a gente possa levar essas vibrações amorosas para quem ficou. E a gente possa encerrar com aquela prece do irmão José em que ele diz assim, Senhor, me abençoa no dia de hoje, para que eu possa abençoar a todos aqueles que passarem pelo meu caminho. É nova luz, vem de Jesus,